Oi, boa tarde, gente. Tô esperando a Cláudia, tá? Do Ateliê Urbano. Logo, logo a gente já vai começar, tá bom? Tô esperando a Cláudia entrar comigo. Cláudia. Só um minutinho a gente já começa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se a Cláudia já entrou do Ateliê Urbano. Ah, já. Vamos lá então. Vamos começar. Não, não entrou. Ah, agora tá entrando. Olá, Ah, tudo bem? tudo e você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô de fone também, se estiver ruim o áudio aí Ah, vocês eu me acho que eu falam. vou. Eu não sei. Será que é melhor entrar de fone? É porque Vou aqui em tentar casa sem. como tem muitas A minha, interferências. eu moro no centro, mas tá um completo silêncio, né? Infelizmente. Ah, pois é, nem me Infelizmente fale, está muito um completo ruim. silêncio. Mas Pois é, vamos lá para o nosso bate-papo. Eu tenho algumas perguntas que me mandaram até, mas antes eu queria que você se apresentasse, falasse um legal. pouquinho do seu histórico. O Uhum, Ateliê Urbano é um escritório muito bacana, que eu conheci, as meninas lá são muito obrigada, dedicadas, e eu queria que você obrigada, falasse querida. primeiro um pouquinho de você e depois do ateliê. Uhum. Bom, eu sou arquiteta já há bastante tempo aí na estrada, eu trabalho com arquitetura desde 95, quando eu fiz curso técnico ainda. E aí, depois que eu me formei, eu morei fora um tempinho, voltei e aí a gente começou o ateliê. E há mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, a gente decidiu se dedicar mais à arquitetura voltada para escolas. Então, essa é a nossa área de atuação predominante, assim, a gente faz quase que absolutamente 99% dos nossos projetos são projetos para instituições de ensino. E Tá. desde então a gente tem se dedicado em estudar esse tema, se aprofundar nisso, tanto quanto sobre legislação, sobre materiais, o que acontece no mercado de educação, que é um mercado bem peculiar. E aí Sim. nessa jornada a gente conheceu, né, você, Ah, que que bom. que ajuda muito a gente, enfim, com especificação de materiais e tudo mais. Estamos aqui para tentar ajudar um pouco as escolas neste momento tão maluco, né, que a gente está vivendo. Que ninguém imaginou, né? Que ia Pois é, acontecer uma coisa dessa. e eu acho que as escolas estão vivendo um momento muito peculiar, né? O fato de
estar fechado, de ter que procurar novas formas de ensinar, enfim, tá? Elas estão vendo um momento muito de renovação e de confusão, né? De não saber exatamente o que vai acontecer depois. Assim como todo mundo está meio no escuro, eu acho que as escolas têm a questão de, além delas terem que cuidar de gente, elas vão ter que cuidar da sua própria gestão, né? Então tem bastante coisa para pensar aí no meio do caminho. E dentro do organismo escola, né, é muito complexo, né? São Muita gente coisas, é muito envolvida. detalhe. Então, por exemplo, quando você manda Exato. seu filho, é uma porção de coisas que você tem na cabeça, quem que está cuidando, será que está cuidando? E agora a gente tem ainda esse agravante, né? Antes Pois só da é, gente começar a aprofundar nesse assunto, vamos bom, lá. conheci vocês há não tanto tempo, mas eu estou na Target há quase 9 anos, né? Dedicada ao segmento de varejo, que é um segmento mais atacado aí por causa da crise, É. por causa do coronavírus e tal. Mas mais recentemente, acho que há uns 2 anos, é que eu estou fazendo também a parte de especificação para a escola, né? Por isso que é Uhum. tão importante a gente fazer esse bate-papo, né? E eu convidei você, você logo topou, achei demais, muito bom. É a primeira Ah, live que eu eu que faço. agradeço o convite. A minha também, querida. Ó, estamos juntos. Primeira, a primeirinha. Tomara que dê certo, né? Tomara, tomara. Aí depois eu vou deixar salvo, aí se você quiser colocar no seu canal, né? Você tem um canal no Legal. YouTube bastante bacana, que eu dei uma pesquisada. Você tem muito vídeo, muita coisa falando, até de materiais, que é um assunto super interessante, de layout, adorei. Então, todo mundo Obrigada, aí que bom. Quem seguindo quiser a Cláudia seguir, pode ir no lá. Isso, Ateliê Urbano no YouTube. Muito bom, vamos lá. Acho que a Vamos. primeira pergunta e a mais importante é: o que muda na escola no pós-pandemia, né? Como é que Uhum. você acha que a arquitetura pode contribuir para as escolas nesse momento, né? Então, mudança de layout, queria que você falasse um pouquinho, Uhum. já que você é a especialista. Bom, acho que a gente tem uma questão que, acima de tudo, é a segurança, né? Eu sou mãe também, tenho dois filhos, então a gente fica pensando, puxa, vou me sentir à vontade de deixar meu filho ir para a escola? Como é que a escola vai recepcionar essa criança? Porque antes a gente se preocupava muito com a questão pedagógica, agora a gente vai se preocupar também com a segurança da saúde do meu filho, né? Então, a gente hoje tem um problema que é essa questão do isolamento social, você tem que se manter afastado do outro. E é fácil resolver isso num. Fácil, não é fácil, mas é mais simples resolver isso numa loja, num restaurante. Ah, entra dois, saem dois. Entra cinco, saem cinco. Mas uma escola não, quer dizer, são 1.000 alunos, 500 alunos, 3.000 alunos, todos ao mesmo tempo, no mesmo local. Então, eu acho que a arquitetura pode ajudar em como organizar melhor esse espaço, como deixar esse espaço saudável. Então, assim, a questão da ventilação natural, da iluminação natural. Tem vários pontos que eu acho que a arquitetura pode tocar e transformar a escola num ambiente mais saudável. Eu acho que os pais vão procurar muito por isso. Então, como vai ser a questão da higienização? Um pátio que era lavado, sei lá, uma vez por dia, vai continuar dessa forma? Vai dar para ser assim? Como é que vai ser a questão do distanciamento entre alunos, a mudança de layout? A gente sabe que tem várias questões dentro da escola, quer dizer, vamos dividir os alunos por turno, mas e os professores que dão aula em duas Exato. escolas diferentes? Então, tem uma logística muito grande envolvida nas escolas. A gente tem que tratar dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos pais. Então, assim, é muita gente, né? E cada um tem seu interesse, cada um tem a sua preocupação, cada um tem a sua necessidade dentro de um ambiente escolar. Então, a gente vê que tem muita coisa que a arquitetura pode ajudar. Assim, eu acho que conforme a gente for conversando, eu acho que eu posso dar uma pincelada em algumas coisas que eu acho que são importantes, assim. Dentro disso ainda, né? Desse, Uhum, quais os cuidados que devem ser considerados nos novos projetos, né? uhum, Pensando como iremos usar os espaços de convivência. Só fazendo um paralelo com o varejo que a gente estava conversando essa semana, uhum, eu ouvi muito, né? Estou vendo muita live, muito webinar, e eles estão falando de cores mais claras, de ambientes mais arejados, como você falou, uhum, janela, coisa mais aberta e menos uhum, ar-condicionado. Mas uhum. tem questão também, sei lá, um piso muito claro, se isso não vai aparecer mais a sujeira, mas ao mesmo tempo tem um lado bom.
né? Você tem Que que limpar. você tem que limpar o tempo todo. Exato. A logística da limpeza tem que ser constante, né? Mudou Intensa. completamente. Não é só quando o aluno Uhum, sai da sala no final do dia, de repente uhum, acho que entre intervalos ou ter mais exato. intervalos, isso a gente não vai entrar nessa questão, porque é questão realmente do gestor escolar, Aham, né? Mas, aham. voltando no projeto, o que mudaria dentro desse projeto? O que você acha? Legal. Eu acho que tem uma questão que eu acho que a arquitetura tem se afastado um pouco, que é o que a gente chama de arquitetura bioclimática, né, sustentabilidade, enfim, que é uma premissa de projeto que já existia na arquitetura moderna, mas que foi deixada meio de lado por interesses imobiliários que não vem ao caso agora a gente ficar discutindo. Entretanto, eu acho que os donos de escolas, gestores, mantenedores, todo mundo que está no lugar de decisão tem que se preocupar. Ventilação permanente, ventilação cruzada. Quer dizer, isso é uma coisa básica. Então, assim, ter janelas grandes que permitam tanto a iluminação quanto a ventilação do espaço. Certo. Ventilação cruzada, o que que é? A gente tem uma janela desse lado e uma janela desse lado. Quando a gente abre as duas, o ar consegue circular pelo espaço. Perfeito. Óbvio que isso não é uma questão simples de se resolver, vamos sair abrindo janela, não é isso. Mas eu acho que a escola tem que se atentar ao que ela tem de estrutura hoje e o que ela pode modificar. O ar-condicionado, na maioria das escolas, é um aparelho split. Eu estava até falando com um especialista hoje, porque a gente vai fazer um post sobre isso no nosso blog. Então, assim, aparelhos split, eles não têm filtros que isolam vírus, que filtram vírus. Não é que nem um aparelho de ar-condicionado central que usa em hospital, que tem vários filtros para Uhum. vírus, para bactérias, etc. Para o corona ainda não existe filtro nenhum que Tá. seja comprovadamente eficiente. Mas Uhum. as escolas não conseguem fazer isso com aparelhos splits. Você tem que trocar todos os aparelhos splits e mesmo assim é um filtro e uma luz UV que não vai garantir que o corona não vá se esparramar. Então, assim, o ideal é ambientes arejados, Tá. ambientes abertos para a área exterior. Então, assim, as áreas comuns, as áreas de pátio, têm que ser valorizadas, né? Então, assim, o Acho que agora é o contato momento, com. né? Nossa, agora é o momento. Assim, se alguém tinha dúvida, não vai ter mais nenhuma. Então, assim, a sala de aula é um espaço de aprendizado, mas a escola pode aproveitar N espaços. Por que não ter aula na quadra? Por que não ter aula no pátio? Por que não ter aula no jardim, na horta? Sei lá, eu estou chutando, depende do espaço de cada escola, né? Mas eu acho que agora é a hora de tentar aproveitar esses outros espaços que tem ar circulando, que tem ligação com o verde e mudar a cara das escolas. E esse é um processo, não vai acontecer do dia para a noite, obviamente, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Outro assunto aqui que me mandaram uma pergunta é falando de crianças menores, né? Quais as Esse- adaptações? Porque criança menor é mais difícil de você controlar, né? é, É mais totalmente, complicado, né? elas querem pegar, elas É. querem abraçar, elas querem beijar, É bem né? Não difícil. sei. Engraçado. A gente até viu umas coisas meio loucas, assim, meio malucas, na França, que já estão reabrindo as escolas, eles desenharam uns quadrados no chão, assim, e aí Nossa. cada criança fica no seu quadradinho brincando, dá um aperto no coração ver Não aquilo. é absurdo. É um negócio maluco, assim. Então, assim, Sem dúvida. eu não sei exatamente, eu acho que vai acabar tendo uma limitação espacial no sentido de que vão ter que ter menos crianças, né? Em espaços de salas. Então, as pessoas que estão fazendo o projeto agora de escolas novas vão ter que pensar que os espaços vão ter que ser mais generosos. Não é só porque a gente tem a pandemia, isso ainda vai durar um tempo. A gente não sabe se novas pandemias virão. Então, essa é uma questão. A segunda questão, crianças, principalmente as menores, educação infantil, elas estão o tempo inteiro no chão. Então, Sim, assim, os pisos tem que ser. Acho que você pode até falar melhor do que eu desse assunto, mas os pisos tem que ser pisos que sejam facilmente laváveis. A manutenção tem que ser simples. Esse negócio de ficar botando um piso, uma placa de EVA para ficar fofinho e fazer essa limpeza do EVA, o EVA é horrível para limpar, ele é poroso, ele é terrível. Então, assim, as escolas têm que rever isso. O ideal é que a gente tenha um material que seja atérmico, né? Que as crianças não precisem de uma perfeito. outra cobertura em cima, né? Que seja fácil de lavar.
que é para não ter esse problema de manutenção, e que as pessoas consigam ter a visão se aquilo está sujo ou não está sujo, para que seja limpo imediatamente. Crianças Perfeito. vomitam, crianças fogem o cocô e xixi, acontece, principalmente na fase de desfraude. Então, assim, a gente tem que ter revestimentos que facilitem essa limpeza, né? Isso De acho que é preferência fundamental. monolítico, né? Não cheio de Exato, sem rejunte. emenda, exato. Então, assim, Exato. é óbvio que a gente tem materiais no mercado super baratos. Você vai lá na 6C, na Telha Norte, sem piso lá na porta de R$ 8, né? Mas são pisos que o rejunte, né? Ou seja, a distância entre placas acaba sendo 2, 3 centímetros. E o rejunte é um material poroso. Como é que você limpa isso, Não limpa, né? você não Não limpa. limpa, é Existem terrível. soluções de, acho Exato. que, soluções que são ruins, que não funcionam também para o Uhum, rejunte, né? Então isso acaba sendo exato. ruim. Então, assim, Uma outra coisa interessante dentro da, por exemplo, da sala de aula, né, de limpeza que você está falando, de repente utilizar esse piso em manta, esse piso monolítico, mas fazer o rodapé hospitalar, que a gente chama. Eu até isso é muito peguei aqui legal. É. uma, Ah, que uma legal. amostra do Decode, né, que é um piso Aham. nosso em manta, mas que imita madeira, né, Uhum. se quiser esse visual da madeira, mas que dá para fazer, a gente já fez muito em escola isso, colocando Isso é aquele muito corte legal. curvo atrás, subindo, né, para fazer o rodapé Uhum. hospitalar. A gente fez muito isso em escola, e agora daqui para frente talvez a gente veja mais essa É, solução porque ainda. eu acho que a gente tem que tentar eliminar essa coisa das quinas, né, dos cantos vivos, dessa coisa que é difícil de limpar, e os rejuntos, pelo amor de Deus, principalmente para os pequenos, né, que estão o tempo Sim, inteiro no chão. Então, ficam assim, se ambientes você for. frios, ruins, Pois né, é, exato, acústica exato. ruim também, né? Acústica ruim, então assim, tem pisos, os pisos vinílicos, alguns que já têm uma característica de absorção, é muito legal, que absorvem impacto também, que são super Sim, legais. Então, sim. assim, é aquela conta, né, que o mantenedor vai ter que fazer. Ah, tem um piso barato que eu posso comprar? Tem um monte que é piso barato. Mas qual é o piso barato que vai te dar garantias de limpeza, de manutenção e, assim, uma durabilidade imensa, Durabilidade, entendeu? exato, Dura muito exato. tempo. Então, assim, você vai ter um investimento inicial maior, mas você vai ter uma vida útil muito grande. E você não vai ter, então, desperdício de material, você tem uma obra muito mais rápida, que é uma Muito coisa que a mais gente pode rápida, mais. falar, né? Isso é um dos itens que até me mandaram aqui, né? E aí eu queria falar também depois um pouquinho Legal. sobre a rapidez, porque a gente sabe assim, esqueçamos o coronavírus por um tempo. Um Só tempo, é. Faz de pensando, conta que ele não faz de existe. conta que ele não existe. Mas a escola, a cada 6 meses, ela faz uma manutenção. Isso é Sim, normal. Então, é é, pintura, jardinagem, uma reforma na quadra, alguma coisa assim, ela sempre sim. faz a Arrumar manutenção a cada telhado. 6 meses. Então, você tem que ter uma obra rápida. E o vinílico, ele dá isso, né? Ele dá essa Uhum, obra ágil para você, limpa, com pouco uhum, resíduo. Isso é uhum. fantástico. Agora, você viu na Revestir, que a gente teve agora em março, e a gente fez o lançamento também do Art Wall, que é o revestimento Ah, isso é muito vinílico legal. de parede, né? Depois eu Uhum. vou, eu vou mandar para você, né? Já que eu não posso te visitar por enquanto, né? Mas eu vou te mandar. E assim, a gente vai pensar também em fazer algum material pro gestor da escola de como isso se paga em relação à pintura. O tempo Uhum. que isso vai durar, inclusive com Exato. resistência a riscos, é lavável, né? Que a criança Uhum. chega, ela já vai passando a mão no corredor inteiro. Nossa, não. E assim, tem a mão da criança, tem a mochila que bate, aí tem os Sim. trabalhos que você cola e depois fica tudo manchado, né? Parede de escola é muito requisitada. Então, assim, É, tem uma coisa que eu acho que é muito legal a gente falar sobre essa coisa das paredes. Tem muita gente que usa revestimento cerâmico na parede também, que eu acho que pode ficar legal, é uma alternativa para eliminar essa questão da pintura. Mas, de novo, se for um revestimento cerâmico, vamos tentar eliminar essa coisa do rejunte, usar uma o junta mais rejunte é seca, complicado, né? sem dúvida. Um elemento retificado, né? A fórmica, né? O laminado, não vamos falar de marcas, desculpe. É, o laminado também é uma alternativa para usar na parede, também é fácil de lavar. E essa coisa do vinílico é uma ideia muito legal, porque aí você pode usar
uma textura parecida, com um material parecido com o que está no piso, com cores que combinam, né? Então você Sim, pode usar uma sim. cor mais clara na parede, que é fácil de lavar. Muitas vezes o que acontece, a gente vai muito em escola que acaba fazendo uma faixa mais escura embaixo para É, conseguir não aparecer tanto não aparecer a essa sujeira, mas a sujeira tá lá, né? Exato. E acaba, o espaço acaba ficando mais apertado, né? Porque as cores Sim, escuras acabam deixando o espaço um pouco diminuindo, mais visualmente. fechado, exato. Uhum. Exato. E aí, se você tem um material desse tipo que tem uma cor mais clara, o ambiente parece maior, parece mais limpo, dá uma sensação de higiene mais bacana. Então, eu sou super a favor de usar esse tipo de material. Além do que você acabou de falar, manutenção é zero, quer dizer, a manutenção é É, a limpeza, que manutenção você é teria que muito fazer simples. numa outra parede com qualquer outro acabamento. Então, acho que é bem bacana pensar nessa solução, é bem legal. Sim, sem dúvida. Então eu mando para você pelo correio, tá? E Oba! aí, e Vou logo cobrar, depois hein? eu vou visitar você. Hoje é dia do abraço, né? Então eu vou dar um abraço Ah, é virtual. Vou te dar um presente que verdade! eu também vou mandar pelo correio, que Ai, é o que Premier, lindo! tá? Que o Ó, tá marketing fez um vendo? material assim incrível, cheio de Gente, nada disso foi ideias. combinado, viu? Eu não sabia, é Não foi verdade. mesmo. Então aí eu mando para você até uma inspiração, é bem legal. Você que trabalha com projetos Bacana. lúdicos, né? É bem, É... bem bacana. Mas assim, em relação ao art wall, ele é fácil também para você remover depois, né? Ah, Diferente de essa um parte eu não papel de sabia. parede, diferente de um papel de parede que ele fica ali um resíduo e tal, ele é fácil para remover. Diferente de um piso Que frio, massa. né? De um revestimento Uhum. cerâmico, né? Cerâmico, é. Eu Que acho que tem uma coisa você. que é importante falar, que a gente trabalha. Aqui no Brasil, a gente já tem uma mão de obra da construção civil muito mal formada, infelizmente. Então, a gente tem ainda aquela coisa de, vou contratar lá o meu pedreirinho que vai fazer o acabamentinho e tal, tal, tal. Só que a gente, com isso, acaba tendo um desperdício de material muito grande. E toda obra que a gente vai fazer é uma obra muito artesanal. Então, você pega, faz a argamassa, passa a argamassa na parede, põe uma peça, põe todas as peças, deixa secar, passa o rejunte, limpa a peça. Quer dizer, o tempo que você demora é muito maior. Então, assim, fora do Brasil, a gente já tem a coisa da construção limpa, né, que a gente fala, que é muito mais ágil, muito mais rápido. E aqui a gente ainda está engatinhando, mas Tá eu acho que a gente engatinhando. tem tem que começar a prestar atenção nesse tipo de solução em todos os aspectos, tá? Tô falando para parede, para piso, para qualquer coisa que Sim, você vai sim, fazer na sem sua, dúvida. na sua casa, na sua escola, Sem dúvida. na sua loja, enfim, qualquer obra. Eu acho que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado para esses materiais que são mais rápidos à execução, tem muito menos desperdício e tem desempenho melhor. Você tem Exatamente. acústica melhor, você tem limpeza melhor, você tem propriedades térmicas que são melhores. Então, assim, eles são mais caros? Depende do que você considera mais caro. Num primeiro momento, você vai desembolsar mais dinheiro. Mas é o que você falou, ele se paga muito mais rápido e a durabilidade desse tipo de obra é muito maior. Então, é Exatamente. importante que as pessoas comecem a pesar isso e ver o que funciona ou não na obra delas, né? É óbvio que tem uma parcela da população que não vai conseguir fazer isso, mas a gente está falando de escolas. Então, é Sim. importante esse planejamento da obra para conseguir ter essas alternativas que são mais inteligentes, né? Sim, eu acompanhei uma obra de uma escola mais ou menos no meio do ano passado. Foi uma obra Aham. rápida, mas uma obra enorme. Só que aí eles resolveram mexer com gesso, uma porção de coisas. Ai, É, aquele. é, é. Mas assim, o piso, imagina, eles trocaram a manta, era uma manta nossa, já antiga, chamada Absolute, que hoje a gente tem o Decode, né? Era um Absolute amadeirado, eles trocaram pelo IQ Optima, que é aquela manta homogênea, Que é homogênea. fantástica. Uhum. Mas assim, você imagina se fosse um outro piso, né? Nossa, é uma loucura. Ia ser muito mais demorado, né? É, Eu ia exatamente. uma vez por semana, eu acho que durou o quê? 3 semanas, desde que começou, né? E tudo, lógico, eles tiveram que parar para ter outras coisas ali que tiveram que ser feitas no ambiente. Mas assim, é uma obra muito mais rápida, foram muitas salas de aula, É. laboratórios, foi uma coisa complexa, Eu né? acho que, como o mercado de educação, basicamente você tem duas épocas do ano maiores para fazer obra. Meio do ano, se você não for uma escola de educação infantil, que geralmente nem no meio do ano para, e final Verdade. de ano, né? Que você tem aí Natal, Ano Novo e um pouquinho até começar as aulas. Então, assim,
são épocas muito rápidas. Então, a obra, além de ser planejada, a gente tem que entrar com soluções que sejam fáceis de executar. O piso vinílico Exatamente. tem essa vantagem. Eu gosto muito de Exatamente. piso vinílico. A gente já fez obra de mais de, sei lá, 700 mil metros quadrados com piso, com Paviflex, que nem é um piso super bacanudo, não é a linha A, mas é um piso que super funciona. Exato. E Não tem um acaba monte de nunca, escola né? que Não não acaba nunca. Você acaba, vai em escola escola de muito antiga para 30 voltar, anos. você vê lá Exato, o tá lá. Paviflex, né? O Exato. Então a Paviflex gente é. usou. Desculpa, Cláudia, pode falar. Imagina, pode falar, não, pode Não, o falar. Paviflex é uma geração um pouco mais antiga. A gente ainda fabrica, ele vende muito, né? Lá em É. Jacareí, onde é a nossa fábrica, mas ele precisa de um enceramento, né? Ele precisa Uhum. de fechar os poros para ter essa limpeza, é, para não impregnar a Mais sujeira ali, garantida, né? né? Já esses pisos Uhum. heterogêneos, né? A última camada dele é um PVC, então ele já é com os poros fechados, ele elimina o uso da cera. Isso é muito Isso legal. é muito legal. Isso é Muito muito legal. bacana, muito bacana. Porque aí você não tem que encerar a cada 6 meses, sei lá, né? Dependendo do Exatamente, uso que você tem. exatamente. É Corredores você muito tem que legal. encerar muito mais, sala de aula a cada um É. ano e tal, mas é um piso Uhum. barato, é um piso que não acaba nunca, né? Também. Uhum. É um piso, Pois é, e uma um monte de opção, né? gente usa. É, um monte de gente usa. Então, assim, essa agilidade de obra é super importante. É uma coisa Sem que as dúvida. pessoas têm que estar bem atentas também. E o planejamento, né? Porque por mais que a obra seja rápida, às vezes, sei lá, até um piso da Tarquê que a gente vai querer comprar, às vezes não tem estoque. Então, assim, você tem que antever, né? Às vezes tem uma cor especial, alguma coisa que é muito diferente, ou quer fazer um desenho. Então, assim, o cara que vai instalar não tem data, porque tem, assim, janeiro, julho é obra o tempo todo. Então você tem que ter um planejamento Sim. anterior para conseguir organizar esse cronograma e quando chegar em julho tá tudo na obra e o pessoal trabalhando com É, agilidade. Não uma adianta a vantagem, gente uma vantagem fala, nossa é que como nós temos a fábrica, né, em Jacareí, a gente fabrica muita coisa aqui no Brasil e também mantém estoque regular dos legal. importados. Então, por exemplo, Uhum, essa Amanda que eu te mostrei, ela é importada, é uma linha enorme, inclusive é um piso antiderrapante, né, categoria R10. uhum, Mas a gente mantém o estoque regular dele de muitas cores, né? E o Ambienta, que é a linha mais vendida, a gente fabrica aqui. Então, se não tem nada em estoque, a gente consegue fazer muito rápido. Para a rapidinho, escola, se a né? gente consegue atender o varejo, que é tudo para ontem, Que é uma para a loucura, escola, é. melhor ainda. A gente sabe que às vezes o arquiteto muda de ideia quando está ainda em obra, né? Quando É, está é, é. quer colocar uma cor diferente, ou viu uma cor diferente, ou vai fazer uma Uhum, mudança, mas uhum. ter a fábrica aqui é uma ajuda assim Já sensacional. Você falou ajuda. de coloridos, né? Desde o ano passado, já que a gente lançou o Ambienta Ah, esse piso é bem Native legal. em vários formatos, então isso é bem bacana. É, E isso a é gente legal porque fabrica dá para aqui. fazer uma diagramação de piso, né? Exatamente. A É gente bem tem, legal. até o marketing fez um trabalho muito bacana, colocando muitas ideias aqui para a gente dar uma brincada aí, você ainda que faz projetos bem É, lúdicos, são né? lindos. Então dá para brincar bastante. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Você já viu algum movimento das escolas buscando a readequação dos espaços? Acho que Sim, sim, né, já, Cláudia? já sim. Até essa semana a gente visitou uma escola que está preocupada justamente com essa volta. Então, eles têm quase 3 mil alunos e já estão prevendo, já estão tentando organizar essa volta. Então, assim, tanto na área da arquitetura, quanto a comunicação com os pais, limpeza, então onde vai colocar o álcool gel, como é que vai ser essa distribuição, como vai ser a circulação, a entrada e saída de alunos, que de repente o fluxo não dá para ser todo no mesmo horário. Então, as escolas já estão, sim, vendo o que vai acontecer, mesmo sem saber quando é esse retorno, né? Então, a É, gente ainda está com tá um isso pouco bem incerto. aberto. Tá bem aberto, pelo menos aqui em São Paulo, acho que tem, talvez outros lugares já esteja um pouco mais definido, No mas aqui em São sul, Paulo tá? ainda, Uhum. aqui em São Paulo ainda está bem complicado, então a gente não sabe muito bem quando vai acontecer, mas a Sim. escola já está se preocupando como o vai acontecer, então acho que é um movimento que já está começando sim. Tá. Eu vi até no seu Instagram, no Instagram do Ateliê Urbano, né, sobre a entrada na escola, como é que vai ser lá fora, quando as Uhum, crianças vão entrar, então elas chegam, deixam
uma máscara ali, recebem outra máscara, fazem É, higienização da é, mão, do pé, como é que vai ser isso? Eu acho que a é, limpeza agora vai ser o assunto mais importante da volta, né? Do é, retorno. é. Isso que, assim, eu Uhum, queria conversar mais com você, um pouco disso, porque, assim, tem uma pergunta aqui que uma pessoa me mandou do seguinte, a entrada, né? O capacho vai ser algo que não vai dar mais para a pessoa da limpeza falar, esqueci de colocar, né? Mas vai ter que é, ter ali um é. capacho. E além do capacho, né? O que o capacho ele é uma barreira muito poderosa. Então, por exemplo, para areia, a criança vem com areia, com terra, com Uhum. sujeira, Para então grânulos ela maiores, né? até para você ter, por exemplo, vamos supor que a recepção ali seja de vinil, né? Até para Uhum. facilitar a limpeza o tempo todo ali. Então, Sim. a criança já deixa, a criança, o estudante, já deixa no capacho a boa parte da sujidade ali Uhum. do Do que vem no sapato. calçado, né? Então, Isso, exato. ter ali o capacho, ter um procedimento de desinfecção na entrada, né? Alguma É, tem coisa uma coisa ali. Pode falar. tem uma coisa que é legal que eu vi, até acho que não sei se foi no Japão, agora eu não me lembro. Não lembro agora, mas enfim, tem um país que eles fizeram uma coisa que foi muito legal, foi bem sacado. Eles botaram um tapete vermelho para as crianças voltarem. Então, além da simbologia do tapete vermelho, que é, estamos recepcionando os nossos alunos, né? Tem aquela coisa toda do tapete vermelho. Que Esse legal, tapete, na sério. verdade, ele tinha um produto, tipo um lisoforme, eu não sei dizer qual era o produto exatamente, mas Tá. conforme as crianças iam passando, elas já desinfectavam a sola do sapato. Sola do sapato. Então, Olha, e tem se não me engano, acho que é da 3M, eu posso até te passar depois, para quem quiser, que é um capacho que é usado em áreas de laboratório, clínica, áreas que já tem essa coisa da desinfecção muito forte. tá. Então, eles têm um capacho que põe um produto e aí você passa o pé e sai bastante dessa sujeira. Eu não sei dizer, alguém está perguntando que capacho é esse, eu não É, sei dizer agora a marca, eu vou resgatar isso, eu acho que eu tenho até no meu computador aqui. Eu não sei, foi alguém do ateliê que me mandou, não sei nem se foi a Carol. Carol, se tiver aí, ajuda nós, que eu já não lembro mais. Mas é bem legal e eu acho que as escolas podem procurar, pode ser feito sob medida, é bem bacana, é uma alternativa bem legal. muito É, bom. Não, pode falar. não, estavam falando também sobre aqueles túneis de desinfecção, né? Que a criança entra e Sim, rolam uns jatinhos e tal. A gente está pesquisando sobre isso, porque tem gente que fala que o produto químico colocado lá é prejudicial à saúde. Tem gente que não fala. Então, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre esse assunto. A gente está pesquisando isso e está vendo quais os produtos químicos que vão nesse túnel aí. É, para saber exatamente quais são os efeitos colaterais dele, tá? Então, assim, eu não sei dizer com certeza se é bom ou se é ruim, tá, gente? Eu não tenho uma. Eu acho que é esse mesmo, Pedilúvia da 3M, que alguém colocou aqui, acho que foi o Val Gailene, isso? Obrigada, eu acho que é esse mesmo. Eu vou procurar aqui, mas eu vou achar aqui, aí eu passo para Marilis e a gente coloca aí para vocês saberem, tá? Que eu não vou lembrar agora. A não, gente vê essa semana, interessante. Muito tá? interessante. Ó, então, o que eu vi foi supermercados que estavam fazendo esse, como se fosse um túnel, né, para a pessoa entrar Isso. na hora dela sair também. Isso. Se eu não me engano, é clorexidina. Então eu não lembro. Me falaram também de peróxido de amônio. Nossa. Gente, eu sou péssima em química, por isso que eu virei arquiteta. Tipo, não sei brincar dessas Olha, eu coisas. conheço uma Então, arquiteta que é top em química, viu? A Bianca, gente, eu sou um horror. nossa gerente de Putz, produtos, ela é top em química, ela ó, sabe tá tudo. anotado aqui, ó, peróxido de amônio. Nossa, Reza a tá. lenda que não faz mal, mas eu tô É um, pesquisando, tá, gente? Eu não é um nome sei. feio, né? Mas Então, eu não sei dizer. a clorexidina está até no procedimento aqui nosso de limpeza e desinfecção dos pisos, que o marketing fez para a gente. Um muito Uhum. bacana, eu passei para você, acho que você deve ter passado até para Eu vi. para as Uhum. escolas que você faz projeto, que você faz essa consultoria aí, né? Então, procedimentos para limpeza,
Água sanitária, isso serve para hospital, para varejo, para Sim, supermercado, exato. enfim, e para a escola, né? E na constância que tem que ser dentro de um ambiente que você tem gente ali circulando o tempo todo, como é uma escola. Então, Aham. ó, procedimento um, água sanitária, né? A solução de 2 a 3% de Para os hipoclorito pisos, de né? sódio. Isso, para os pisos. Uhum. Aí fala, né, para remover a sujeira, a gordura do piso. Depois, quem quiser me mandar uma mensagem, eu mando esse material que é super bacana, tá? Depois, um procedimento 2 opcional é com a clorexidina que eu falei, até 4%, para ambientes hospitalares. Então, não sei se, de repente, para a escola também, né, para deixar Eu aí. acho que sim, eu acho que funciona, sim, claro. Aí o processo é o mesmo, né? Lava com água e detergente neutro, enxágua, seca e aplica a clorexidina nessa porcentagem aí com pano ou com mop, que é muito simples, muito fácil de fazer. E Uhum. procedimento opcional 3, o álcool isopropílico ou etílico, né, a 70%, tá? Em estado líquido mesmo, tá? E o gel só para as mãos. Então tá É, gel aqui. só na mão, por favor. Passar álcool gel no chão não rola. Não. Até porque é muito caro, né, para você ficar aqui. E vai Exatamente, não ficar vai dar certo. escorregando ali. Não vai funcionar. Ai, ai. Bom, vamos lá. Agora as escolas, agora as escolas também têm que estar atentas em alguns ambientes que são bem específicos, do tipo área de alimentação, né? Então, É, isso é uma das perguntas que eu ia é, te fazer, né? Porque assim, eu então, acho que refeitórios, cantinas, acho que a gente mesmo, acabou tudo, vamos voltar para a rua. Quem é que vai querer ir comer no self-service, ficar eu acho que pegando a morreu. comida com uma colher que 80 pessoas já pagaram a mão? Quer dizer, então tem uma série de coisas que eu acho que as escolas vão ter que se adequar. De repente, até tem um espaço para as crianças conseguirem esquentar sua marmita, esquentar seu próprio lanche, que eu acho que é uma coisa, a gente até colocou num texto nosso no blog isso. Então, assim, refeitórios, cantinas, áreas de alimentação precisam de uma atenção especial das escolas, tanto Verdade. na questão do piso, questão de limpeza de instrumentos, de planos, né? Então, bancos, mesas, cadeiras, enfim, como é que vai ser isso? Então, as escolas têm que estar muito, muito atentas a esses ambientes também. Verdade. Vamos ver o que mais foi perguntado aqui. A valorização dos espaços externos, né? Que acho que até a gente Uhum, estava conversando sobre falou um isso, pouquinho. né? É, Eu eu acho acho que que a questão, a gente tem pesquisas que falam que a gente está sofrendo de déficit de natureza. O que é isso? A gente passa 90% do tempo da nossa vida em ambientes fechados, né? Isso é pesquisa, tá? Não sei eu que estou inventando, não. E por conta disso, como a maioria da população vive em áreas urbanas, a gente perde o contato com a natureza. E aí a gente não está falando de leão, tigre, onça pintada, nada disso, tá, gente? A gente está falando de terra, de pôr o pé na terra, de mexer com terra, de coisas simples, de olhar o céu. A gente não está falando de safaris para a África, nada disso. A gente está falando de contato, de ir em parques, né? De fazer exercício em áreas ao ar livre. Então, o que acontece? As escolas são áreas em que as crianças precisam fazer isso. sim, Tem até um conceito chamado biofilia, que é um sim, conceito que sim. nasceu mais ou menos nos anos 80, que muitos escritórios já têm usado dentro das suas áreas de trabalho, e que é uma coisa que as escolas precisam também se atentar. A gente sempre tenta no projeto trazer esse verde para dentro da escola. Obviamente, São Paulo, que é onde a gente faz a maioria dos nossos projetos, apesar de fazer fora de São Paulo também, a gente tem um problema de espaço. Então a gente tem que dar truque, quer dizer, tem que botar a planta dentro da escola, tem que criar canteiros, tem que criar áreas com água, né? Então tem várias coisas que você pode fazer para trazer a natureza para dentro da escola. E as escolas que têm espaços abertos estão assim com muitas cabeças de vantagem, acho, daqui para frente no mercado. Acho que são espaços que precisam sim ser Ser valorizados e olhados com valorizados, né? cuidado. Eu acho. Então, assim, não precisa ter um espaço maravilhoso, mas esse espaço tem que ser utilizado. Não dá para largar lá uma terra batida, de qualquer jeito, aproveita aquilo, sabe? Faz uma arquibancada para ter aula, bota um brinquedo para as crianças ficarem lá. Tem N alternativas que dá para usar esse espaço externo de uma forma mais efetiva, não só na hora do intervalo. A gente já falou isso até um pouquinho no começo. Então, assim,
tem muita coisa que dá para fazer, muita coisa. Então, gestores, por favor, olhem com cuidado para suas áreas Com externas, carinho. aproveite. Exatamente, aproveite. Esse é o momento, acho que, da mudança, né? Espaços Exatamente. externos, o que muda na escolha dos materiais nesse novo cenário, considerando mobiliário, acabamentos, a gente já falou disso. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Eliana. Espera só um pouquinho. Peraí. Eliana, deixa eu ver se eu consigo ler daqui. Em escolas, qual seria a quantidade diária de passar esses produtos? Não Hum. sei, mas Então, assim, o que é. eu acho que a gente precisa pensar? Vai ter que ser com mais constância, isso é sem dúvida Muito. nenhuma. É, E é. quais os materiais que, estando no piso, vão ser resistentes a isso, É, né? e vão ser, e vai ter tempo hábil para isso também. Então, É, o que eu imagino, tá? Muitas escolas ou fazem limpeza na troca de turno ou fazem limpeza no final do dia. O que eu acho que agora, criança saiu da sala, limpa. Criança sim. voltou da sala, fica lá. Criança saiu da sala, limpa. Então, toda a saída dos alunos da sala, eu acho que vai ter que ter essa limpeza. Mas isso, obviamente, vai ter que ser de acordo com o cronograma da escola, com o tempo hábil, o número de funcionários. Tem N questões que só o gestor vai conseguir organizar exatamente. O que eu Talvez penso é mudar que, número de intervalos. A gente não exato, sabe como é que talvez um vai. intervalo maior, eu não sei. Aí é uma coisa meio dos gestores. O que eu imagino é que quando o aluno saiu da sala, ela tem que ser limpa. O aluno Sim, voltou, teve aula, aluno saiu, limpa a sala, tá? É assim, essa porque quando o aluno sai da sala, quando ele volta, a sala vai estar limpa de novo, vai estar impecável de novo. Uma questão importante são as mochilas. exatamente. Cara, Que mochila, doideira. Talvez eu alguma falo área pelos eu para falo pelos ficar. meus filhos, gente. Mochila é um negócio que fica largado, não tem jeito. Ninguém fica lá e pega a mochila e passa álcool na mochila e limpa a mochila. E assim, criança joga a mochila no chão, pisa na mochila. Meu filho já quebrou óculos porque o colega pisou na mochila dele. Então, assim, mochila é um território assim sem lei, né? Ele fica lá em qualquer lugar. Então, assim, onde vão ficar essas mochilas? Vão ficar fora da sala de aula? Se elas vão ficar dentro da sala, será que não é legal ter um armário para colocar as mochilas lá dentro e só tirar no final da aula? Ou não, não leva a mochila para a escola e a escola vai fornecer armários para que o material fique na escola e a criança não precise ir com aquele trombolho todo dia para a escola. Então, assim, são alternativas que a gente está pensando também junto com gestores para ajudar. Porque, assim, sapato é uma coisa que você limpa, mas mochila, quem é que vai ficar limpando a mochila de 1.000 e 2.000 alunos todo dia? 3.000, né? Como você falou que é essa escola que você É, estava 3 falando mil. com a É gestora, 3.000. impossível. Impossível. Impossível, Bom, né? voltando aí a falar sobre material, tem uma outra pergunta que acústica é um item importante na hora da especificação. Ah, é super, super importante. Por quê? É, todo mundo já frequentou escola e sabe, né? Uma sala que tem uma acústica ruim, o professor grita, 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 quem está aqui na frente fica surdo, quem está lá atrás ainda assim não ouve. E no final do dia, o professor está estressado, sem voz, teve um dia péssimo e já não quer mais dar aula, por exemplo, no período da tarde. É muito complicado. Então, assim, acústica é importante. A gente pode ter materiais acústicos no forro, parede e piso, tá? Óbvio que tem que ser feito um estudo para ver qual é a melhor solução para cada espaço, mas é uma coisa que também tem que se atentar. Isso também faz parte da arquitetura bioclimática, né? A acústica também é um assunto é, desse tipo de arquitetura. Então, assim, ambientes com crianças muito pequenas, principalmente, que aquele bololô, duas crianças juntas já viram uma festa. Então, assim, Imagina eles a falam mãe. alto, eles gritam, eles chamam um amiguinho. Então, assim, como lidar com isso para que a acústica dentro da sala seja melhor? E o piso é uma solução também que dá para usar, né? Se eu tiver errada, me corrija, Marilis, mas eu acho que tem Não, soluções de piso que são tem. bem legais e que dá para usar. Sim, essa linha mesmo do Decode, né, dessas mantas, não essa madeirada, mas algumas outras, a gente tem, Aham, né, 3 milímetros, né, então em vez de 2 é 3, ou seja, ela tem uma camada expandida que faz essa maior. absorção acústica bem legal. Isso é bem Uhum, bacana, é bastante importante em alguns, principalmente porque você vai estar, de repente, nesse ambiente com a janela aberta, então isso também vai influenciar, né, na exato, acústica. Então exato, talvez exato. seja importante trabalhar aí
com o piso para ser mais um elemento de Sim. acústica aí. Só um comentário aqui de uma amiga que mora no Chile. Ela está Ah, falando que lá, voltando no assunto das mochilas, né? Eles ficam pendurados, ficam fora da sala de aula, ficam num então. gancho na parede, fora, Aham, não entra na sala. aham. Seria Pois é, uma é uma solução. solução. E o que mais? Me mandaram de perguntas. Tá. Você acredita que a arquitetura do espaço pode contribuir positivamente para o aprendizado, né? Então, Ah, só sim. falando aí, por exemplo, com piso lúdico, os materiais que vão complementar, né, esse ambiente, você Uhum. acha que influencia? Lógico que Totalmente. Não, a arquitetura influencia em tudo, gente. Do jeito que a gente come, o jeito que a gente dorme, o jeito que a gente vê TV, o jeito que a gente. E na escola, então, é fundamental. A arquitetura está em tudo. Se a gente prestar atenção, conceitos como ergonomia, por exemplo, a altura da cadeira, a altura da mesa, as distâncias entre as coisas, se você tem que esticar muito o braço, tudo isso tem a ver com arquitetura. Além disso, a arquitetura pode ajudar na proposta pedagógica da escola. Então, tem um monte de coisa que dá para pensar dentro de uma escola, na arquitetura de uma escola, para melhorar o aprendizado do aluno e para salientar a proposta pedagógica que aquela escola está oferecendo. Então, assim, eu sou defensora, primeira defensora, a maior defensora de que a arquitetura só venha contribuir com o ambiente escolar totalmente, não tem nem dúvida sobre isso. Então, acredito que a primeira reunião que você tenha com os gestores e tal, você sabe do processo que eles utilizam de aprendizagem, né? É, sim, essa é uma Isso pergunta vai, básica. vai Qual é ajudar o você a como formar o Qual é a proposta projeto. pedagógica da sua escola? Uma escola que é uma escola mais tradicional é diferente de uma escola Reggio Emília. Quer dizer, são propostas absolutamente diferentes e o espaço também é diferente. Então, eu tenho que analisar o que cada um precisa e adaptar a arquitetura para o que cada um precisa, sem dúvida. Perfeito, perfeito. Que mais? Podemos esperar muitas mudanças, muitas dúvidas e a certeza que a educação não será a mesma pós-pandemia. A gente viu aí que Ai, muito se cresceu a plataforma digital, né? Isso para tudo, né? Então hoje muito. você faz É, mais compra, né? Você nem fazia compra de roupa tanto pela internet, é, hoje cresceu bastante, a gente não sabe até quando vai durar. Educação estava vindo numa constante, né? Só que agora as pessoas estão tendo que fazer diariamente a aula em casa, mas a gente é. acredita, pelo que eu tenho ouvido, e até por esses webinários que eu participei de varejo e tudo, que vai voltar. O físico, o digital não vai substituir o físico, né? É, Você eu acho concorda? que escola tem uma coisa que é um componente da formação do cidadão. Então, assim, além da educação em si, que você tem lá matemática, português, química, física, enfim, todas as coisas que você teoricamente tem que aprender ali na escola, você tem o componente da socialização, da criação de amizades, de vínculos afetivos. Então, isso, obviamente, o digital não vai passar, pelo menos por enquanto, na minha opinião, ainda não criaram uma tecnologia que abrace isso. Então, a escola tem esse componente social que é fundamental e isso nunca vai mudar. Eu acho sim que vai ter um avanço dessas plataformas digitais. Eu acho que as escolas que ainda estavam muito atrás estão sofrendo muito com isso agora, É, estão correndo atrás assim com muita agilidade, muita rapidez atrás disso. E eu acho que sim, vai ficar. Não para todas as aulas, obviamente, mas quanto maior o aluno, mais fácil colocar o EAD. Então, tá. principalmente para os pequenos, ainda é muito complicado, né? Mas Imagina. para os maiores, eu acho que é uma tendência, talvez aulas extras por EAD, você não precisa levar o seu filho na escola para fazer um reforço, por exemplo. A A escola pode tarefa, se né? A tarefa também, jeitos de... grupos de alunos para estudar. Então, assim, eu acho que tem muitas alternativas para o EAD. Eu acho que ele não é a única ferramenta. Acho que a escola, o edifício escolar, a estrutura da escola vai continuar existindo, mas o EAD veio para ficar. Isso aí não tem a menor dúvida. A gente Sim. aprende qualquer coisa pela internet, qualquer coisa que você queira fazer. A gente viu bem Qualquer coisa. agora. Eu tô chocada. Qualquer coisa que você queira, quero aprender a fazer, Tocar um pô, instrumento, tem. você Tocar aprende. instrumento, tem. Pão, tem. Qualquer coisa que você queira aprender, tem na Exato, internet. E essa exato. moçada aí,
mais nova, eu vejo pelos meus filhos, eles estão muito ligados nisso, e para eles não é um bicho de sete cabeças. É mais difícil para os professores e para as escolas. Sim, exatamente. É, mas o É. físico uma hora ele vai fazer falta, né? E aí a gente vai ter Ah, que já está voltar. fazendo. Não, já tá Já fazendo está fazendo. quase 70 dias em Nossa, casa já. Só sair parabéns a com Deus, porque máscara ninguém tá aqui. merece. E ainda Ninguém você está merece. obrigado a sair por algum motivo, né? Mas Exato, exato. bom, o que mais aqui de perguntas que me mandaram? Acústica, a gente já falou, as escolas no futuro, a gente falou bastante. Mudanças, né? Eu acho que essas mudanças, Cláudia, que vão ter na escola, elas não vão. Talvez elas fiquem, né? Talvez sejam, como você falou, da área externa, ou dessa ventilação cruzada, ou de usar esses materiais mais fáceis de limpar. Talvez essas mudanças, elas vão chegar e vão ficar, né? Mais tempo. Elas vão Na verdade, ficar, eu acho que são. talvez. Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que é muito legal, que são mudanças necessárias, sabe? Eu não acho que são bobagens ou coisas que vão surgir por causa da pandemia única e exclusivamente. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso com a nossa arquitetura no geral. Eu estou falando de escola, mas eu falo também de casa. Ninguém liga muito para o ambiente de casa e agora está todo mundo dentro de casa e está vendo que assim a mesa não funciona, a cadeira é ruim, a pintura é feia, a torneira está vazando. Então, assim, acho que as pessoas vão começar a olhar um pouco mais, com um pouco mais de cuidado e de carinho o ambiente que elas vivem. Como eu falei, Ótimo. 90% do nosso tempo é dentro de ambientes fechados. Tanto Sim. faz se é a sua casa, o lugar que você trabalha, ou a escola que você frequenta, a sua academia. Então, assim, todo mundo vai estar um pouco mais atento para isso, e eu acho que isso é legal, acho que isso é muito bom. Acho que a gente vai ter uma melhora na qualidade dos espaços que a gente frequenta. Eu espero, pelo menos, né? Sim, não, Eu eu acho acho que as que pessoas, é um eu acho que as conceito. pessoas talvez valorizem um pouco mais o papel do arquiteto e principalmente do planejamento dos espaços. Não Perfeito. dá para fazer tudo na louca, gente, não dá. Tem Sim. que planejar, tem que olhar com cuidado, tem que prestar atenção no que você precisa, no que você sente falta, no que não tá bom, para não ficar fazendo obra simplesmente, sabe? Você gasta o Tem dinheiro e não nexo, tem o né? resultado que você quer, exato. Então, eu acho que todo mundo vai querer uma melhora dos espaços. Acho que isso é fundamental. Acho que isso para o ser humano vai ser bom. Independente de pandemia, quando tudo isso acabar, espero que em breve, a gente vai ter espaços mais bem cuidados. Pelo menos eu acredito nisso. Eu sou uma otimista, né? Olha, Então, em vamos casa já ver. tá bem, então, mas bem cuidado. Eu fiz meu chroma Tá key aqui, vendo? Tá todo mundo né? pintando, Tirei bordando, férias, eu falei, inventando. não, Exato. vamos Eu pôr acho a que mão é na isso. massa. Eu acho que as pessoas vão ter um olhar mais cuidadoso, com mais carinho para os ambientes mesmo. Eu acho isso muito bom. Acho que isso vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Espero. Não, vai sim. Eu acho que tudo isso vai ter um propósito, né? Se a gente não mudar um pouquinho para melhor, não Eu tem acho. E sentido. assim, também as pessoas entenderem que quando você planeja, você consome de uma forma mais consciente. Então, assim, você faz uma reforma hoje que vai durar aí um tempão, você não vai sair quebrando tudo de novo, desperdiçando tudo de novo. Então, acho que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso com o mundo, né? Então, essa pandemia veio para abrir um pouquinho a nossa cabeça e mostrar que tem coisas importantes para mudar. Você tem razão. Espero que a gente consiga, né? Espero também. Ó, tem vários arquitetos aqui na live e está todo mundo Imagino. concordando em planejar, por favor, Ai, e tá vendo, especificar de gente? Olha forma lá. assertiva, exatamente, para você não ter que ficar Exato. fazendo Faz, refaz, reformas, refaz, né? reformas bobas, né? Reformas para tapar buraco e às vezes não Exato. resolve exatamente o Não, problema que e dali a um ano você tem que fazer de você tem novo, que e fazer faz de de novo. novo, e não resolve. Exato. Fazer Então, a assim, vamos ser um conta. pouquinho mais. Acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção ao projeto, para que a gente tenha uma execução mais assertiva, mais rápida, sem estourar orçamento, sabe? Com tudo mais planejado mesmo. Eu sou uma super defensora do projeto, eu acho que é para qualquer coisa. Tá? Não é só para arquitetura, não. Para qualquer coisa que você faça na sua vida, eu acho que você tem que planejar e entender o que você quer. Eu sempre dou um exemplo, não sei se dá tempo ainda, está acabando, mas enfim, eu sempre dou um exemplo meio besta quando eu vou nas escolas, mas eu acho que ilustra bem. Ninguém chega numa concessionária e fala assim, ah, me dá aquele vermelho ali, ó. Assina o negócio, sai pagando e pega o carro. Não. Você planeja antes, você vê quanto o carro custa, se
o porta-malas é grande, quanto custa IPVA, se a cor é bonita, se o espaço interno é legal, se tem porta-copo, se a direção é hidráulica, sei lá eu. Você vê N situações ali dentro daquele carro e só depois você vai comprar. Obra é uma coisa louca. Passa na CIC, compra o material, chama o tiozinho e bora fazer. E dá errado. Não tem jeito. Por Vai que dar errado. será, né, que dá errado? Vai dar errado. Às vezes chamar um arquiteto, às vezes não é considerado, né? Chamar um arquiteto porque Não. acha que é um custo, e na verdade não. E não Né? Você é. vai É estar tendo uma economia. economia muito grande, porque ele Exato. vai especificar o que é correto para sua obra, ele estudou aquela obra, ele estudou aquele espaço, Exato. e vai te dar uma solução melhor. Exato. E o custo dele vai estar diluído ali, no final vai sair mais barato do que. Exatamente, exatamente. Eu acho que quando você tem soluções mais inteligentes, você diminui o risco e você diminui a necessidade de ficar refazendo as coisas várias vezes durante um tempão, né? Então, aí você já ganhou. Só É, com isso você já ganha. tem razão. Cláudia, eu vou deixar gravado, tem gente perguntando aqui. Eu nunca fiz uma live, mas tenho amigas que, inclusive, estão acompanhando, que me deram uma força aí e falaram que dá para Legal. deixar gravado. Daí você coloca no seu canal, que acho que é muito legal, Sim, você vamos agregou colocar. muito para gente. A TAR que Ah, te eu que agradeço, agradece, foi muito gostoso, eu foi muito agradeço, legal. muito obrigada. E se precisarem de qualquer coisa, pode entrar lá no Instagram do ateliê, mandar um direct, a gente vai respondendo. Maravilha, muito bom, a gente vai Tá se ver em bom? breve. Obrigada, viu? Tomara que todo mundo fique bem. Quem puder, fique em casa. Cuidem-se. Espero que essa Cuide-se. loucura passe logo para a gente se ver pessoalmente em breve. Esperamos. Muito obrigada, viu? Um Obrigada, beijo, querida. Um beijo para todo mundo. bom final de semana. Um abraço, né? Já que é dia do abraço. Um Hoje é abraço para dia do todo mundo que abraço. acompanhou. Um abraço virtual. Obrigada, viu, gente? Valeu por estarem aqui aguentando a gente essa uma horinha. Na sexta-feira à tarde, né? Mas valeu, Pois brigadão. é, exato. Obrigada, querida. Um beijo, viu? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.